A gente vai falar de saúde. São Paulo apresenta um aumento significativo na procura por atendimento em unidades de saúde por conta da gripe. Muita gente com esses sintomas de resfriado, de gripe. Foram 118 mil pessoas só nos primeiros 12 dias de dezembro aqui na capital, São Paulo. O avanço da doença vem sendo associado à presença da variante H3N2, né? Aquela que não está ali como proteção nas vacinas que tomamos até agora. Pelo menos 13 estados já confirmaram mortes por conta da H3N2. E para falar sobre isso, nós convidamos o epidemiologista, o Anderson de Oliveira. Doutor Anderson, é um prazer falar contigo. Muito obrigado por conversar com a gente nessa semana pré-natal, bem cedinho. E eu quero saber do senhor primeiro, há uma tendência de que esses casos se espalhem cada vez mais e de uma possível pressão pela gripe no sistema de saúde brasileiro? Bom dia, Evandro. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É uma honra. Olha, Evandro, com certeza nós teremos aumento da transmissão respiratória neste período. A gente está vendo, neste ano, tivemos uma cobertura vacinal para a influenza bastante insuficiente para segurar os vírus respiratórios. A gente tem o vírus H3N2 na composição da vacina, tá, da gripe. No entanto, a cepa que está circulando é uma cepa que está circulando no hemisfério norte. Nós temos acompanhado, a Fiocruz vem fazendo monitoramento e temos observado o aumento em algumas regiões, como, por exemplo, Rio de Janeiro e alguns estados do norte. O Anderson, o que exatamente as pessoas que apresentem sintomas dessa gripe devem fazer? Porque a gente tem noticiado pronto-socorro aqui na cidade de São Paulo, alguns hospitais, e pronto-socorro lotado. Mas os médicos informando que na hora que essas pessoas passam por teste de Covid-19, até porque as pessoas se sentem inseguras, natural que procurem o atendimento médico, os testes geralmente estão dando negativo, mas sim o positivo para a gripe, né, para a influenza. O que exatamente as pessoas têm de saber para a gente tentar tirar um pouquinho essa angústia que fica, ainda mais com variante Ômicron, a gente já fica achando que é uma nova onda de Covid-19? Bom, a única coisa boa dessa história é que as estratégias para prevenir gripe são as mesmas para prevenir a Ômicron e a Covid. Uso de máscara, evitar locais fechados, se estiver doente, ficar em casa, procurar um médico e testar. Alguns laboratórios estão fazendo diagnóstico diferencial, ou seja, eu testo para Covid, se deu negativo, eu testo para outros vírus respiratórios. Então, o que as pessoas precisam fazer é garantir que não estejam apresentando sintomas gripais, como coriza, mal-estar, febre, procurar um serviço de saúde, informar os profissionais e pedir para fazer o teste, porque é a única maneira que a gente tem para evitar transmitir para outras pessoas. E caso estejam com a vacina fora do prazo, não tenham tomado a vacina, ainda em alguns lugares ainda tem vacina contra a influenza nos postos de saúde, eventualmente podem procurar a unidade de saúde. Lembrando uma coisa importante, a nossa vacina que nós tomamos nesse ano, ela compõe 2 vírus que estão circulando no hemisfério norte. O H1N1 é o mesmo que está circulando na região norte, no hemisfério norte, e a influenza B também. Então, seria uma proteção adicional. E aqui, qual que é a variante do H3N2 que está circulando que a vacina não está cobrindo, Anderson? Só para a gente lembrar. Então, o H3N2 ele tem umas diferenciações pequenas no código genético que alteram a proteção, mas as vacinas que nós tomamos, por exemplo, quem tomou a vacina esse ano tem algum nível de proteção, porque na nossa vacina tem um vírus H1N1, tem um vírus H3N2 e tem um vírus da influenza B. Então, são 2 vírus de influenza A e um vírus da influenza B. O vírus que está circulando no nosso território neste momento é o vírus H3N2.
Então, aquelas pessoas que tomaram a vacina no início do ano estão mais protegidas que aquelas que não tomaram. Por isso, as pessoas devem se atentar. Infelizmente, como a vacina tem uma validade e dura pouco tempo, ou seja, você tem que tomar ela todo ano, muitos lugares já não tem mais a vacina. Então, só vai ter a vacina lá para abril, março do ano que vem, para proteger contra a próxima sazonalidade. Eventualmente, algumas unidades, públicas ou privadas, podem ainda ter algum resquício de vacina, mas lembrando que a vacina também precisa de um prazo de pelo menos 2 semanas para conferir imunidade e proteção. Então, não adianta tomar agora e achar que amanhã estará protegido, porque não é dessa maneira que funciona. Agora, Anderson, rapidamente, na sua fala anterior, né, você citou algo. O importante é que nós já estamos com cuidados pela Covid que facilitem também o combate à transmissão da gripe. A Covid, ela vai mudar completamente a nossa relação com doenças que envolvam vírus? Porque lá atrás, antes da pandemia, nós não usávamos máscara quando havia surto de gripe, por exemplo. Quando teve H1N1, acho que em 2009, nós não passamos a usar máscara naquela época e nem depois por conta disso. Mas agora a gente está usando e isso também vai, claro, ajudar muita gente a se prevenir contra a gripe. Provavelmente seja um comportamento que venha para ficar em momentos de alta transmissão dessas doenças? Assim espero, até porque muita gente gastou dinheiro com máscara e deve ter um estoque imenso de máscara nas gavetas, né? Sim. Eu assim espero que as pessoas criem o hábito de se protegerem quando estiverem resfriadas e estiverem gripadas. Mas lembrando que esse tipo de ação, para gerar uma mudança comportamental, é preciso de educação em saúde, comunicação do governo, é preciso que no período de sazonalidade dos vírus respiratórios, geralmente no inverno, você tenha uma orientação para que as pessoas se lembrem de tirar ela ali do... É igual a árvore de Natal, né? Todo ano a gente tem um período que a gente tem que tirar da caixa. Então, a gente vai ter que fazer esse exercício. Por outro lado, nós temos o dispenser de álcool, por exemplo. Em 2009, nós começamos a usar. O que a gente viu alguns anos depois é que tinha o dispenser, mas não tinha o álcool dentro. Então, os comerciantes, as pessoas, os shoppings vão ter que passar a ter isso como hábito, as pessoas lavarem as mãos. Isso previne não só contra doenças respiratórias, mas também contra doenças transmitidas pelas mãos, né, pelo contato. Então, eu espero que esse seja um dos grandes legados da pandemia. As pessoas valorizarem mais os cuidados higiênicos, valorizarem mais a vacina. Esses dois exercícios são básicos e é assim que vai salvar a nossa economia, salvar a nossa sociedade e evitar retrocessos. Nós temos que controlar a pandemia o mais rápido possível. Seguimos conversando aqui ao vivo com o epidemiologista Anderson de Oliveira. Anderson, a minha dúvida é o seguinte: geralmente a gente vê esses surtos de gripe quando a gente está no oposto do que nós estamos vivendo agora, não é? Porque a gente está saindo do outono e entrando, aliás, saindo da primavera e entrando no verão, mas geralmente a gente vê isso quando chega o outono, as temperaturas começam a cair, é uma outra época do ano. E isso surpreendeu a todos nós. Puxa vida, como assim no meio de dezembro, de repente, um surto de gripe? Que explicações exatas a gente tem para isso? Você estava comentando questões do hemisfério norte. E aqui no Brasil a gente costuma ver, por exemplo, épocas de seca, aquela secura danada, aí junta tudo, vem gripe, vem resfriado, que não é o cenário de agora, em teoria, em dezembro, né? Você está corretíssima, Elisa. O que acontece é que, de modo geral, é mais comum que os vírus respiratórios circulem com maior intensidade em épocas mais frias. Isso se dá pelas características comportamentais nesses períodos. Você geralmente fica em ambientes mais fechados, aconchegantes, quentes, fecha a janela, então a ventilação fica comprometida. Mas não quer dizer que esses vírus não possam circular também no verão. Eles também circulam, em menor intensidade, mas obviamente circulam. Quando nós temos períodos epidêmicos, como no caso agora, o padrão de circulação ele fica alterado.
Então, a gente tem visto uma mudança de comportamento. Por exemplo, no ano passado e nesse ano, vimos uma antecipação da circulação dos vírus respiratórios. Esse ano, por exemplo, estamos observando o aumento, o pico da epidemia foi em abril. Geralmente é em final de junho, maio, mais ou menos. Então, essa alteração é compreensível. O que não é compreensível é as pessoas, sabendo disso, não se protegerem. Os governos, sabendo disso, não alertarem as pessoas. Porque tudo isso, e eu tenho falado sistematicamente, a Covid apresenta um padrão temporal. Nós vimos agora uma queda que foi muito intensificada, graças a Deus, à vacina. A vacina está mostrando um efeito muito potente, muito potente. Nós estamos com baixo número de óbitos, baixo número de casos, graças à vacina e à adesão da maioria das pessoas aos cuidados. Eu posso dizer que a maioria dos brasileiros usam máscara, e a maioria dos brasileiros se vacinaram. Agora, tem poucos que ainda não acreditam na ciência, mas que, lamentavelmente, acabam perpetuando a transmissão do vírus em nossa sociedade. E essas pessoas que nós precisamos convencer de que é respeito ao próximo, a máscara e preservar a saúde do próximo. Epidemiologista Anderson de Oliveira, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Ótima semana e um bom Natal, bom fim de ano para você. Eu agradeço, Elisa e Evandro, e deixo uma mensagem para as pessoas. Não é preciso deixar de confraternizar no Natal e no Ano Novo com seus familiares e amigos. Você pode e deve confraternizar. Mas lembrando, a pandemia não acabou. Use máscara, evite locais aglomerados. Se estiver doente, não vá ao encontro, participe virtualmente. Cuidados básicos, e assim a gente vai ter um Natal muito mais feliz e alegre do que nós tivemos no ano passado e será sempre melhor a cada ano. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. É o que desejamos. Opa, até tropecei aqui. É o que desejamos. Obrigado, Anderson, por tantas entrevistas neste 2021. Obrigado, bom dia para você. Obrigado a todos. Bom dia.